Atenção cliente amigo, a APM Pronet agora virou a JA Telecom, o melhor provedor de internet da região, 100% fibra. A AJA Telecom fica localizada na Praça Altamiranda Requião, em frente à Prefeitura, Conde, Centro. Telefones 75 999 68 40 29 ou 75 999 63 90 67. AJA Telecom, o seu futuro começa aqui. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai ver esse vídeo. Eu vou dar meus pontos positivos aqui assistindo mais uma vez o vexame da seleção brasileira. O vexame. Eu não sei nem por onde começar, mas a tristeza é muito grande. Como brasileiro. Tá vendo essa camisa aqui azul? Eu resolvi assistir com essa camisa. Eu tenho uma camisa da seleção brasileira, eu tenho. Mas eu já estava prevendo que não ia passar por esse time, a Noruega. Que é um time muito bom. É um time muito bom. O que nos resta ali o que nos resta a nós torcedores, nós brasileiros, é que a gente achava que a gente ia quebrar esse jejum novamente de 24 anos sem ganhar uma Copa. Nós achava que nós ia quebrar novamente esse jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa. Desde o tricampeonato, né? Bicampeonato parece, né? Da Copa de 1970 no México, o Brasil passou aquela Copa do Mundo. Aí veio a Copa de 74, não sei que país foi feito. A Copa de 74, a de 78, a de 82, que foram 12 anos sem ganhar uma Copa. Aí veio mais uma Copa, foi para 16 anos. Veio a Copa de 1990, que foi 20 anos, e nós conseguimos quebrar esse jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa na Copa do Mundo, onde está acontecendo a Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994. Quebramos aquele jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa. Ali entrou para a história aquela partida. Em 98 a gente não ganhou e viemos ganhar a última Copa do Mundo em 2002, entre os países Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte, parece. Eu não lembro, parece que foram 3 países. Entre Japão, Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Entendeu? China, parece que foram 4 países, eu me lembro. E de lá pra cá, nós só vem perdendo. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026. Que vergonha, né? Que vergonha. Pessoal, vou dizer a realidade. Sabe qual vai ser a próxima Copa que a gente vai ganhar? Se não mudar a seleção brasileira, se não botar jogadores acima de 1,80 m de altura para competir com os caras que são altos, para competir com jogadores altos. Sabe quando a gente vai ganhar uma Copa? Mas nunca.
Essa que é a verdade. O torcedor brasileiro já está desacreditado. Já está desacreditado. Entendeu como é que está a coisa? Eu não estou nem culpando os jogadores que jogaram. Eu não estou nem culpando eles. Nenhum deles. Nenhum técnico, nem comissão, nem nada. Só que a CBF precisa olhar isso com mais carinho. Não é repetir jogador que perdeu 3 Copas, 4 Copas do Mundo em carreada. Isso é horrível. Isso é feio. Colocar outros jogadores que nunca jogaram uma Copa sequer. Uma Copa. Tem que colocar jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo, mas que tem capacidade de jogar. Eu acho que dá para mudar, viu, CBF? Dá para mudar mesmo. Dá para mudar essas políticas. Dá mesmo. Entendeu? Dá mesmo. Eu não vou nem falar nem histórico de partidas. Por quanto a gente perdeu por 1-0, 2-0, 3-0. Não vou falar isso aqui, porque o vídeo é muito grande. Ficaria muito grande. Mas eu como torcedor brasileiro, eu ainda acredito que um dia o Brasil ainda vai ser hexa. Não vai ser em 2030 não. Já vou logo profetizando, enquanto não mudar isso daí. 2030, o Brasil não vai ser hexa, como não foi esse ano. Só vai ser hexa, talvez em 2034. Estou profetizando. Se quiserem ganhar a Copa do Mundo, tem que mudar. Tem que mudar. E colocarem jogadores que nunca jogaram uma Copa do Mundo. Ou então jogadores que têm altura para competir com esses caras que são maiores. Tem jogadores aqui que chegam a quase 2 metros de altura. Esse time que a gente pegou, nós perdemos de cabeça erguida para a Holanda. Não, Holanda não, Noruega. Os caras têm quase 2 metros de altura. E como a gente vai vencer esse povo? Me diga. Os jogadores de 1,70 vai jogar? Vai conseguir vencer esses caras? Não vai. Tem que ter jogadores à altura deles. Tem que mudar isso daí. É a minha opinião. Não estou dizendo que esses jogadores fizeram besteira na partida. Não, eles não fizeram não. Jogaram bola, mostraram para que vieram. Mas infelizmente não foi para nós dessa vez. Essa que é a verdade. Tem que colocar jogadores altos. E esses que já jogaram Copa do Mundo e que vem só perdendo, não devia nem dar mais oportunidade. Não devia nem dar. Entendeu como é que é? Se fosse assim, por quê? Agora eu faço a pergunta. Por que Romário não jogou a Copa de 2002? Por que Romário não jogou? Faço essa pergunta. A de 98, ele também não jogou, mas foi convocado, fez todos os treinos, todos mesmo, mas ele estava contundido, quer dizer, ferido. Não deram nem sequer oportunidade para o cara se recuperar. Não deram. Como fizeram com esse outro jogador que eu me esqueci o nome dele, que também estava contundido e não deram oportunidade para o cara se recuperar para jogar essa partida. Eu não lembro qual foi o jogador que foi chamado às pressas, não lembro, mas infelizmente a seleção brasileira pecou muito sobre isso. Tem que mudar a questão das alturas dos jogadores. Tem que mudar sobre isso. Para competir de igual para igual com esses caras altos. Essa que é a grande verdade. O único jogador alto que a gente já teve na seleção brasileira foi o ex-goleiro Dida. Não sei se ele ainda continua jogando bola.
Dida era um dos excelentes goleiros e era o goleiro mais alto que tinha na seleção brasileira, era ele. O jogador mais alto era ele. Dida, ex-jogador do Cruzeiro, ex-goleiro do Cruzeiro Futebol Clube. Entendeu? E de lá pra cá, nós não tivemos mais um jogador com quase 1,90 m de altura. Nunca mais a gente teve. Nunca mais. O único jogador alto foi Dida. E era o cara que fechava o gol. E foi pra cima. Não estou desmerecendo o goleiro atual da seleção. Não estou desmerecendo. Aqui você está vendo o lance aqui, ó. Poderia ter sido o primeiro gol do Brasil. Aliás, o segundo. Nós perdemos um pênalti. Nessa partida aqui, ó. Nós perdemos um pênalti. Por causa de quê? Escolha errada. Escolha errada. Quem era para bater o pênalti era Vini Júnior. Essa partida aqui, ó. Era para ser Vini Júnior. Viu? Eu sempre digo, quem não faz, toma. E o Brasil quase tomou 2-0. Ainda teve uma oportunidade com o Neymar de fazer o único gol da partida. Seleção brasileira, CBF precisa mudar e muito. Precisa mudar muito sobre isso. Jogadores têm que ser colocados, tem que ser pelo menos metade dos jogadores altos. E jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo. É hora de fazer, como é que se diz, uma mudança. Botar gente que nunca jogou uma Copa do Mundo. Entendeu como é que é? E ter um veterano na beira do campo. Um técnico veterano que pelo menos já participou de Copas do Mundo. Né? Para ensinar esse pessoal a jogar bola. Para ensinar o que é uma seleção brasileira. O que é uma camisa canarinha que precisa ser respeitada. Eu estou profetizando. A seleção brasileira ainda não vai ser hexa em 2030. Eu espero que eu esteja errado. Eu já estou profetizando agora. É hora de mudar. É hora de mudar. Entendeu? É hora de mudar. Pessoal, vamos que vamos. Eu estava assistindo o jogo pelo canal Cazé TV. Eu estava assistindo o jogo pelo Cazé TV. Por esse canal aí, ó. Canal muito bom de esporte. Fala muito de esporte. Aí, ó. Eu não vou botar o áudio para não dar direitos autorais. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu momento de desabafo sobre a seleção brasileira. E eu profetizo, a seleção brasileira ainda não vai ser hexa em 2030. Ok? Só se eu tiver errado até lá. A seleção brasileira vai fazer bonito? Vai. Vai fazer bonito? Vai. Mas infelizmente, a Copa não é nossa. Mas infelizmente, essa Copa do Mundo, a de 2030, não é nossa ainda. Mas está tempo de mudar. E quem sabe eu mude de opinião sobre o que eu falei nesse vídeo. Ok? Veja bem, não estou xingando ninguém, não estou ofendendo ninguém, mas eu estou desabafando que a seleção brasileira tem muito que mudar. Se quiser ser campeão ainda em 2030, que eu mesmo não acredito mais. Eu sou um torcedor desacreditado. Eu estou desacreditado com o que aconteceu com a nossa seleção brasileira nesse momento. Fica aí um forte abraço. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Vamos que vamos. Fui.